Fala pessoal, beleza? Para mais um fechamento de mercado, começando a semana aqui, tá? É segunda-feira, né, dia 25, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã. Começamos aqui pelo diário, né, pessoal? Como sempre fazemos, né, aqui no começo de semana, tá? Acho que até dá pra gente dar uma olhadinha no semanal também, tá? Pra dar uma pensada sobre. Aqui, né, pessoal, a gente havia deixado esse gap aberto, lembra? Esse gap aqui aberto do diário. Ele veio aqui, fechou esse gap, voltou e fechou aqui dentro, tá? O fato dele fechar dentro da região, né, não é tão positivo para uma movimentação de alta. A gente pode ler isso daqui como uma RBI, né, uma barra vermelha ignorada, tá? Uma boa barra, rompe a máxima do anterior. Essa daqui, um doji, né, um candle de indecisão, tá? Uma barra de não tendência. E aqui uma outra barra de tendência. E essa barra ela cumpriu, né, a função dela, ela veio fechar, né, esse gap aberto aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no semanal, só para a gente ter uma visão um pouquinho mais macro, né, disso daqui. Semanal, né? A semana anterior a gente havia dito que, né, estava dentro ainda, né, contida dentro do candle anterior, tá? A parte interessante é que era um inside bar e que estava longe das médias, né? E o preço também, né, tinha testado essa wedge aqui. Então a gente pode até ter um repique, né, um pouco mais forte, tá? Mas até então, ali pelo diário, né, a gente ainda não tem a confirmação, né, de uma estrutura de alta, tá? Então o que seria, né, essa confirmação de estrutura de alta, né? Só relembrando com vocês, né? Aqui vem, né, de uma clara movimentação de baixa, certo? O preço vem fazendo topos e fundos descendentes de maneira bem clara, tá? Esse fundo aqui até pode ser o nosso fundo mais alto, né? Pode ser um fundo de relevância, né, para a gente, pode ser um fundo de reversão, né? Assim como esse fundo, né? E aí teria, né, uma movimentação de possibilidade de alta. Mas quando que confirma, né, pessoal, isso daqui para a gente? Confirma quando o preço romper essa máxima aqui. Tá? Ele precisa romper essa máxima prévia, né? O preço precisa necessariamente vir acima dessa região, né? Ele até pode vir pouca coisa acima, voltar aqui, fazer um outro fundo mais alto, tá? Para ir mantendo, criando uma estrutura de alta, né? Tá? Mais ou menos assim, certo? O fato dele ter voltado e ter fechado dentro do gap, né, nos indica que ele testou essa região, mas que ele não teve força o suficiente para fechar acima, tá? Então os comprados ainda não estão tão decididos. Se a gente olha para as médias aqui no diário, né, ainda não tem um bom alinhamento para esse preço também subir de uma vez, né? Ele até pode esticar mais um pouco, né, mas não é muito comum ele esticar tanto, né, não com esse tipo de alinhamento das médias, né? A 20 ali ainda está bem flat, tá? E a 9 está ficando pouca coisa ascendente, tá? Então, essa movimentação aqui, né, ele pode, de novo, gerar um pullback aqui, a gente já pode, né, ter o nosso fundo mais alto para depois o preço, né, se conseguir se realinhar um pouco mais e conseguir voltar para uma movimentação de alta, tá? Mas para que essa estrutura aqui seja confirmada, né, necessariamente a gente vai precisar do preço trabalhando, né, acima desse topo de referência aqui, tá? Pelo menos isso. Depois ele pode voltar a fazer um fundo mais alto aqui, tá? Para ele ter a possibilidade, né, pessoal, da gente pensar numa estrutura de alta. Desculpa, pessoal, esse tempo está bem seco aqui e nariz um pouco irritado. Então, né, retomando aqui, faltou, né, a gente ver a presença dos comprados aqui rompendo, tá, esse gap. Fechar o gap, né, em lateralidades é bem comum. Tá? Então esse gap ficou aberto, o preço pode muito bem agora já voltar para cá, tá? Não tem um bom alinhamento para subir, então foi essa subida do dia de hoje, né, pessoal? Movimentação difícil, né? Tá? Dia de hoje, né? Deixa eu remarcar aqui algumas linhas, né, que já tinha apagado e tirar algumas aqui que estão em excesso. Dia de hoje, né? Acaba abrindo no gap de alta, né, pessoal? Aqui no M60, tá? Gap de alta, né? Interesse comprador, certo? Só que esse interesse comprador, né, ele foi bem em cima, né, de um topo duplo, né, que é uma estrutura de quê? Uma estrutura de venda, certo? E também estava bem na região do topo, né, da LTB, que a gente viu ali no diário há pouco, né, tá? Então eu tinha essa máxima, né, ligada com essa outra máxima aqui, tinha essa região aqui, né, que acabava formando uma wedge,
E aí a gente havia apontado, né, cedo lá no Instagram como possibilidade de alvo, né, esse pivô aqui rompido, certo? Esse pivô aqui, né, quando ele foi rompido, né, ele gerou a possibilidade de movimento espelhado, né, tá? Que movimentos espelhados, né? Eu acho que eu vou apagar ele aqui para poder fazer de novo, porque fica aquela marcaçãozinha ali quando para bem em cima dela, é chato. Aqui, né, pessoal? Esse aqui era o primeiro alvo desse pivô rompido. E ele acabou dando, né, já na primeira barra ali do M60, tá? Logo em seguida, né, já que ele já tinha dado alvo, né, você pode manter o seu espelhamento para o segundo alvo, né? Você pode levar seu espelhamento para o segundo alvo e ele veio ali, né, testar essa região. Junto com esse espelhamento a gente tinha aqui, né, essa resistência por volume, né, cara? Normalmente eu deixo estendido aqui, né, e ele tocou também essa resistência, né, de maneira até cirúrgica hoje, né, tá? Você pode olhar ali, certo? Então, o preço veio trabalhar nessa região. O alinhamento ainda é bem interessante, tá? Mas ele não rompe, né, a nossa wedge, certo? Ele deu ali o segundo alvo dessa movimentação, né? Tá? Ele deu o segundo alvo dessa movimentação, né? Desse pivô rompido aqui, tá? Esse pivô aqui, certo? E aí aqui você tem o rompimento desse pivô, reteste, né? Volta, faz um pullback na região, né? Região de troca de polaridade, né? Sai com barra de ignição e abre nesse gap de alta. Quando abre no gap de alta, abre com endereço comprador. Poderia ter tido um pullback, né? Um pouquinho mais profundo pela região, né, pessoal? Abre numa região de topo duplo, é uma região complexa, né? Nem fez, né, o pullback, volta pouca coisa e resolve subir, depois lateraliza de novo, né? E lá pelo final da tarde é que ele veio dar nosso alvo, né, que a gente deixou marcado lá no Instagram, né, como possibilidade, né, para hoje, né? Por conta do gap de alta, né, pessoal, interesse comprador. Mas não foi uma subida fácil, né? Realmente não dá para dizer que hoje foi, né, uma movimentação fácil, né, no índice, tá? Foi essa bagunça aqui, né, pessoal? Tá? Então a gente teve uma movimentação até que bem complexa, né? Teve várias violinadas, né? Se você entrou aqui e você pegou essa movimentação aqui e não saiu com esses meros 150 pontos, né, a barra seguinte ela veio aqui te violinar, né? Se você mantém seu stop aqui, certo? Mesmo que você mantivesse seu stop aqui, veio a violinada, né? Então o mercado ainda estava bem indeciso, né? Aqui era aquela região de topo duplo, tá? Toda essa região aqui, ó, é aquela região de topo duplo, é uma região de realização de lucro, né, pessoal? E é uma região de entrada, né, de venda dos vendidos também, tá? Então aqui teve outra possibilidade de compra, né? E o preço volta, né, mais do que sobe, volta 200 pontos antes de subir 290 pontos, tá? Então foi uma movimentação bem complexa, né? Aqui, né, dentro dessa movimentação bem desregulada, né, pessoal? Você vê vários dojis ali, você vê muito pavio, pouco corpo, tá? Até teve ali algumas wedges, né? A gente poderia, né, marcar. Por que, que a gente pode, né, pessoal, marcar? Porque a gente vai observar se vai haver o rompimento ou não dessa região, tá? Então, quando o preço chegou aqui, né, já começa a observar, opa, cadê o rompimento? Cadê o gap? Né? Cadê o preço fechando fora, né, dessa região? Não teve, né, nenhuma vez. E aí o preço volta para dentro dessa região, faz um pullback, né? E um ponto que você devia, né, e que você deve, né, prestar atenção, né, é a estrutura, né? Até então, porque apesar dessa movimentação muito feia, né, a estrutura de alta, né, ela foi mantida praticamente durante quase todo o dia, né? Ó, mínima do dia, né, até então, depois ela pega e vem e faz uma mínima um pouco mais alta, tá? Renova a máxima, aí aqui renovou mínima, certo? Quando essa movimentação aqui, né, ela renova a mínima, a gente tinha a possibilidade do preço deixar um topo mais baixo, né? E aí a gente entrar numa estrutura de baixa. Mas não foi o que aconteceu, né, pessoal? O que o preço veio fazer? Veio renovar a máxima, certo? Ele rompe essa máxima aqui e vem renovar ela. Aí ficou uma nova máxima, tá? E aí o preço, em vez de vir fazer nova mínima de novo, mais aqui embaixo, deixou uma mínima mais alta. E aí o preço congestionou, né, pessoal? Aí ficou essa movimentação bem chata, tá? Mas
mesmo dentro dessa movimentação bem chata, né, você pode ver que durante todo o dia o preço não renova a mínima, tá? O preço não vem abaixo aqui da mínima anterior, ó. Você não consegue ver o preço vindo testar uma mínima para montar uma estrutura de baixa. Mesmo quando ele consolida aqui dentro dessa movimentação, né, ele não vem fazer aquela confirmação que é necessária, por exemplo, para manter uma estrutura de baixa, né? Por quê? Porque se o preço está numa estrutura de alta, né, ele pode estar fazendo isso daqui, né? Ó, tá? O preço não está perdendo mínima. Para ele começar a manter essa, realmente me dar uma estrutura de baixa, o que, que eu preciso, né? Eu preciso que ele pare de renovar máxima, né? E eu preciso que ele comece, né, a renovar mínima, certo? Aqui. E que ele não volte a renovar máxima. E aí, né, ele está entrando numa estrutura de baixa, aí eu posso mudar meu pensamento para vendas, né? Aí eu saio do pensamento de compras. E aí ele veio aqui de novo, né, renovar a máxima do dia até então. Né, e veio testar nossas regiões lá e dar o alvo da nossa operação, certo? E aí voltou de novo para essa consolidação, né, pessoal? Então tá em uma boa lateralidade aqui, né? Dá até pra gente manter mais ou menos aqui, ó. Tá? Esse quadrado aqui, para quê? Para observar o que, que o preço vai fazer quando ele sair dessa movimentação, né? Para cima ou para baixo, né? Ali pelo diário, né? Como ele fechou o gap, até pode já voltar, né? Ter uma movimentação de baixa aqui, né? Testar 200. Agora ficou esse gap aberto aqui também, né? Vamos ver quantos pontos está do gap. 1.100 pontos, tá? Então tem esse gap aqui que também ficou aberto, né? Que é essa região aqui, ó, tá? Gerada por esse gap aqui, certo? Então tem essa possibilidade aqui, né? Como alvo, né? Nem tá tão longe, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, mini índice, né? Fechou em alta, né? No diário, porém, né? Fechou o gap e fechou dentro daquela movimentação, né? Aqui em cima, né? O que, que você está vendo o preço fazer? Você não está vendo deslocamento de preço, tá? Então a gente está tendo uma boa dificuldade, né, de deslocamento do preço aqui. E aí a gente teve, né, outra wedge aqui agora, né? Outra formação de wedge, e a gente não vê nenhum preço fechando, né, acima dessa movimentação, tá? Então, cautela amanhã, tá? Por conta de região, tá? Às vezes, olha, aqui foi uma lateralidade por região, né? Ele testa já essa wedge aqui, e o máximo que ele conseguiu fazer, né, foi lateralizar, tá? Então fica essa movimentaçãozinha bem complexa. E sem esquecer, né, pessoal, que no diário ainda é tendência de baixa, e aquele alinhamento de médias não é o melhor alinhamento de médias para uma boa subida, tá? Então a gente não pode, né, operar esquecendo disso daqui, né? Mesmo que tenha uma movimentação de alta, né, essa movimentação de alta ela tem até um alvo possível, né? Que seria vir acima dessa região aqui, tá? Acima dessa região seria o quê? Um topo duplo, certo? Então é uma região de realização de lucros e é uma região onde entram vendidos, tá? Então, atenção também, né? Pelo formato da movimentação, acho pouco provável dela vir aqui, mas o preço faz aquilo que ele quer. E se ele abre num gap de alta ali com o preço alinhado ali pelos 5 minutos, a gente pega a compra, né, pessoal? Principalmente se tiver um bom alinhamento, como já vem tendo, né? Porque se você observar o M60 aqui, tá bem interessante ainda, tá? A movimentação tá bem bonita, de alinhamento das médias, tá? Não dá para dizer que isso daqui tá ruim, tá? Beleza? E olha só, movimentação hoje bem difícil, né? Acabou nem gerando gatilhos de compra aqui no M60, tá? Mesmo com gap de alta, né, os fechamentos foram todos fechamentos ruins, né? São dojis, barras de não tendência, tá? O que, que a gente está vendo aqui, né? Aquela ideia lá de sobreposição de barras, né, pessoal? É aquilo que você está vendo. Você não vê um gap aberto nessa movimentação, né? Você vê sempre um doji fechando sempre, né, dentro da máxima e da mínima do candle anterior, né? Não tem grande deslocamento do preço, né, pessoal? Tá? E foi, né, durante todo o dia esse tipo de movimentação, tá? Sempre uma barra fechando dentro da máxima e mínima anterior, sobreposição de barras, né? Ausência de deslocamento de preço, ruim, né, para a movimentação. Não foi um dia fácil, né? Como já vimos ali pelo M5, e não podemos esquecer dessa situação aqui do diário, tá?
Fechou o gap, então pode ter uma movimentação de baixa. Podemos ter o nosso fundo mais alto, né, para as médias também darem uma realinhada ali, para ver se o preço, né, consegue, tá, manter uma estrutura de alta, tá, pessoal? Por enquanto a gente ainda tem, né, uma boa estrutura de baixa. Inclusive, né, se você, olhando aqui agora, né, se eu faço uma nova LT aqui, né, só juntando as máximas atuais, né, pessoal, que seria essa. Opa, deixa eu só ajustar essa outra aqui. Né? Se eu só ajusto aqui, né, essa máxima com essa máxima aqui, né, o preço praticamente veio testar essa região aqui pela terceira vez. Né? E pensando num canal, isso daqui está alto nesse canal de baixa, tá? Então, a gente fica atento aqui a uma possibilidade, né, de uma barra retornando, né, para dentro ali, das médias, né, para testar, por exemplo, a média móvel de 9, certo? Aí a próxima barra até pode ser uma movimentação de alta, romper isso daqui, tá? Enquanto isso, as médias vão se alinhando. Tem que lembrar que a gente está aqui no diário, tá, pessoal? E esse é o time frame do diário, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O dólar, né, devia ter mantido a operação vendida, né, mas precisava dar uma saída, então acabou não dando muito certo, tá? É uma movimentação excelente de baixa hoje, tá? Mas, de novo, né, pessoal, retomando, isso daqui é uma tendência de alta, né? Deu nossos alvos ali, né? A gente havia deixado ali a possibilidade, por exemplo, do preço voltar a testar 20, né, pela primeira vez, tá? Depois de toda essa movimentação aqui, ó, pensem bem, né, para reflexão, tá? Depois de toda essa movimentação, né, de alta, olha isso aqui, né? Depois disso, né, o preço volta. Ele começa a trabalhar acima das médias. Ele testa a média móvel de 9 e volta a subir. Ele vem, testa abaixo da média móvel de 9 e volta a subir, certo? Beleza? E aí agora ele veio testar a média móvel de 20 pela primeira vez, tá? Ele praticamente ali fecha num pouca coisa abaixo de um fundo duplo, né, que era esse fundo aqui, né, de teste, e fecha praticamente na sua mínima, né? Ele já tinha testado essa wedge nossa aqui, tá? Só que o preço geralmente ele não desce de uma vez, né, pessoal? Essa movimentação ela não é assim, né? Tá? Então amanhã, por conta dessa lateralidade, por conta da tendência de alta, por conta de ser o primeiro teste da média móvel de 20, né, o preço pode já apresentar uma movimentaçãozinha de alta, tá? Por que uma movimentação de alta? Né? Porque ele pode, né? Eu não estou falando que ele vai, né? Eu estou falando que tem uma possibilidade do preço, né, realizar uma movimentação de alta amanhã, tá? E aí eu vou dizer mais um pouco do porquê, né, que eu acho que existe essa possibilidade, né? Primeiro porque ele está, né, bastante afastado de quem, pessoal? Das médias. Concordam comigo que tem um afastamento das médias aqui? Olha onde está a média móvel de 9, olha onde está a média móvel de 20, olha onde está a média móvel de 50. Aqui a gente está trabalhando um tempo mais perto da nossa realidade, tá? O M60. Ah, ele está entrando em Fab 4. Não, pessoal, Fab 4 é um setup de abertura. Dentro do intraday a gente trabalha ele um pouco diferente. A gente precisa do preço e das médias, né, abaixo, né, da MM200. Não tá, né, elas estão bem afastadas ali, certo? E aí, né, o que mais que a gente tem aqui? Você tem essas linhas aqui que a gente já deixou ligada, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui nada mais é do que uma wedge fechando fora, né, afastado das médias. Tá? Então, se o preço está no intraday e eu estou assistindo isso daqui, provavelmente aqui eu estou saindo da minha posição e vou começar a esperar algum tipo de parâmetro de reversão. Que parâmetro de reversão? Sendo uma mudança na estrutura, né? Ali pelos 5 minutos, tá? Para ver se eu enxergo uma mudança, né, na estrutura de baixo, tá? Para uma estrutura de alta para eu poder pensar em comprar, certo? Aqui, né? Tá? Até então, cadê os gaps aqui? Né? Não tem. Apesar dessa barra ter fechado bem afastada, ainda não tem gap nessa região. A sua máxima, né, ela está ainda dentro desse teste aqui, desse fundo com esse outro fundo aqui. Certo? Essa daqui vem e fecha fora. Essa daqui volta e fecha o gap.
essa daqui, né, ela volta e fecha o gap também, beleza? Depois ainda tem mais essa daqui, né? Só que essa daqui ela não chega aqui na região, tá? Beleza? E aí a gente tem aqui também, né, o fundo duplo, né, pessoal, que a gente já deixou marcado aqui. E um plot de volume, né? Bem aqui também, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ali pelo M60, né, tem um bom afastamento das médias. Eu sei que está abaixo da 200, né? Só que o preço em si, cortando as 200 sozinho, ele também nos remete a uma lateralidade, então pode ter um bom retorno aqui, tá, dessa movimentação. Mas a gente acompanha, né? E pensando naquela novela, né, que a gente estava assistindo, que era a novela de Quem Está Mentindo, né? Até então quem estava mentindo era o dólar, né, pessoal? Tá? Por que o dólar, né? E por que a ideia de hoje, né, da venda, né, tá? A ideia da venda vem disso daqui, né? Eu tenho uma máxima mais baixa, né? Então tinha um fundo aqui. Se ele não renovou máxima e abriu num gap de baixa, que como eu sempre falo para vocês, é interesse vendedor, né? Então quando eu tive a oportunidade de venda, né, beleza, pega a venda, né, e vende com a movimentação. A princípio meu alvo era isso daqui, né, que era testar uma mínima aqui um pouco mais baixa do que essa, tá? A princípio meu alvo era isso daqui, alguma coisa abaixo, tá? Dessa movimentação, certo? E ele deu o alvo, né? Cheguei a pegar 40 pontos ali nessa operação, tá? Mas, né, o preço continuou muito, mas muito mais, né, pessoal? Saí mais ou menos aqui, né, e praticamente acho que dobrou, né, a movimentação, tá? Aí a gente pode dar uma olhadinha naquela questão de estrutura, né, que a gente está falando. Que é quando, né, a gente tem uma quebra de estrutura, tá? Que foi algo que a gente não teve no dia de hoje, né? Hoje a gente não viu uma quebra de estrutura, hoje você viu a manutenção, né, de uma estrutura de baixa, tá? Eu vou deixar esse monte de linha aqui, porque se o preço abre num gap de alta, ele realinha, faz um pullback aqui, provavelmente eu vou estar pensando em compras, né? Vou ver como é que o preço vai se comportar ali na 200, na região da VWAP do dia anterior, tá? E ainda assim, né, já dá uns bons pontos, né? Cerca de 30 pontos, se ele chegar perto da 200, né? 58, tá? Como vocês podem ver, né, hoje só teve gatilho de venda, né, pessoal? Então, para um trade system de tendência, hoje foi o dia mais fantástico possível, né? A minha venda foi mais ou menos aqui, né? Tá? Beleza? E acabei saindo mais ou menos aqui. Pouca coisa, né, pessoal? Dobrou a movimentação depois do que eu saí, tá? Mas ali eu já estava satisfeito, né? Porque já tinha dado aquela movimentação que eu estava esperando, né? Que era ele realizar um fundo mais baixo, tá? Movimentação aqui, né, de venda, né? Gatilho de venda, ó, tá? Quantos gatilhos de venda e com uma movimentação, né, bem fantástica, né, a teu favor, mantendo teu stop no local correto, né, hoje você lucraria, né, praticamente em quase todas as movimentações, certo? Beleza, pessoal? Então, atenção a isso daqui, né? E aí a gente dá uma olhadinha também, né, na questão de estrutura, né, pessoal? O que é a estrutura de baixa? Né? São topos e fundos descendentes, certo? Isso é a estrutura de baixa, né? Aqui desceu um pouquinho, né? Aqui também, tá? E aqui está uma estrutura de baixa bem clara, né, pessoal? Tá? Não dá para você dizer algo diferente disso. E o que, que seria, né, a quebra dessa estrutura, né? Tá? Seria, né, você ver, por exemplo, o preço já abrir acima, por exemplo, dessa pequena consolidação aqui do resto do final do dia, né? Abrir por aqui, né? Acima da MM50, né? Testando a MM50, voltando, as médias já viram para cima, né? E o preço dá a possibilidade de uma movimentação de alta, tá? Aqui ficou, né, também uma mini edzinha ali de final de dia, né? Tá? Vamos dizer que a gente não falou dela, certo? Por quê? Porque não tem rompimento, tá, da região. E o eds podem gerar repiques, né? E se a gente lembra lá do M60, o preço está afastado, está bem inclinado, né? É um tipo de wedge que é mais difícil de romper, sabe, pessoal? Um rompimento muito, muito forte dessa movimentação aqui, ele é um pouco mais complexo de acontecer. E outro ponto, né, que é relevante, que você, né, precisa começar a fazer, é espelhamento, né? Tá? Acabou dando o segundo alvo aqui também dessa movimentação, certo? Terceiro alvo não, né? O terceiro alvo vai estar em confluência aqui com essa outra possibilidade, o edge aqui, né, pessoal? Tá?
ficaria aqui, certo? Só que para isso, primeiro ele vai precisar romper essa movimentação aqui, né, que está, de certa forma, bem inclinado. Então pode ter um pullbackzinho bem legal, né, tá? Pullback interessante, né, para pegar uma pontuação, né, ali até o 30%, né, 38,2, tá? Seria aqui, aqui eu tracei de cima para baixo, né, mas de toda essa perna aqui, né, pode gerar um pullback até aqui, né, tá? Então tem até os 50%, digamos, até os 50% tem bastante ponto, né, tá? Beleza, pessoal? Então, atenção à possibilidade, né? A gente trabalha sempre com possibilidades, certo? Então, pensando em possibilidades, né, acho que eu devia falar para vocês dessas OEDs aqui, né, e se abre com gap de alta, vai fazer sentido para mim, né, tá? Um repique, tá? Não que isso daqui vai virar uma tendência de alta, né? Até pode, né, fechar positivo por aqui, tá? Pensando lá pelo diário, né? Por quê? Porque geralmente essas movimentações elas não são de uma vez. E um dia semelhante, né, que você pode observar algo parecido com isso, foi esse dia aqui, ó, teve um bom fechamento de baixo, não testou a média móvel de 20, né? No dia seguinte abriu com gap de alta e ele fechou positivo, tá? Por quê? Porque aqui no diário ainda é tendência de alta, tá? Beleza? Então se amanhã, né, abre num gap de alta, né, ele pode até voltar aqui para testar, né, para fechar esse gap aqui, essa possibilidade de gap aberto, né? Se ele abre por aqui, né, ele pode vir testar isso, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Dá uma força aí pro canal, pra gente continuar produzindo vídeo aí para vocês. Valeu, abraço.